Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas depois das nossas férias, certo? Lembrando que nesse segundo bimestre, que nós falamos na unidade 2, nós estudaremos mais sobre o verbal e o não verbal. Entenderemos que não é preciso só algo escrito para transmitir uma mensagem. O não verbal, a transmissão de mensagem não verbal, é também uma linguagem, certo? Então, nós temos aqui na página 3, certo? Algumas informações. Aqui está pedindo para que essa atividade seja feita em grupo, nós não podemos fazer isso no momento, certo? Então, vamos dar continuidade. O dono de uma pousada tinha uma coleção bastante original de objetos estranhos, sem utilidade prática, como uma panela sem fundo, uma camiseta sem abertura para a cabeça, um martelo sem cabo, um pente sem dentes e tantos outros. Esses objetos ficavam espalhados pela pousada no meio de outros que eram efetivamente usados para fins práticos. Um dia, o dono da pousada teve uma surpresa bem desagradável. Havia sumido um dos objetos da coleção, uma inutilidade de grande valor afetivo, exposto na recepção. Examinem com atenção uma foto do local tirada um dia antes de se constatar o desaparecimento do objeto. Então, nós temos aqui as imagens, certo? Tem aqui pergunta, qual foi o objeto que sumiu? Então, daqui a pouco que nós conseguiremos descobrir. Vamos seguindo as pistas. Querendo descobrir quem havia retirado o objeto, o dono da pousada chamou os funcionários de sua total confiança. Eles afirmaram terem visto um hóspede ir embora com o objeto. Nenhum dos funcionários conseguiu fazer o retrato falado da pessoa, mas cada um mencionou um detalhe importante para a descoberta. A recepcionista, muito atenta ao bom uso do português, afirmou que a pessoa que levou o objeto havia cometido um erro de ortografia ao preencher sua profissão na ficha de registro de hóspedes. Examinem as fichas dos hóspedes que deixaram a pousada nas últimas 24 horas. Então, nós temos aqui a lista. Por exemplo, aqui, o Ernesto. Está dizendo que os suspeitos teriam preenchido essa ficha com erro de ortografia. Analisando aqui o Ernesto, será que está certo escrever advogado da maneira que ele escreveu? Será que não? Então, será que ele não seria um dos suspeitos? Certo? Então, quais hóspedes poderiam ter levado o objeto? Certo? Então, vocês vão ter que analisar todos, não só letra errada, se faltou acento e tudo mais. Qualquer erro deve ser considerado, certo? O segurança, que tomava conta da porta principal da pousada, também viu uma pessoa deixar o local com o objeto. Teve a ideia de consultar as gravações da câmera, mas tiveram uma surpresa. Não se podia ver nenhuma imagem das últimas 24 horas. Afirmou que se lembrava de um detalhe da pessoa suspeita. Quando chegou para se hospedar no hotel, usava uma luva apenas na mão esquerda. Como as gravações anteriores às últimas 24 horas estavam nítidas, foi possível averiguar se um ou mais hóspedes correspondiam a essa descrição do segurança. Então, vocês vão ter que analisar aqui qual hóspede corresponde a essa informação do segurança. Finalmente, foi a vez do gerente fornecer uma pista para a descoberta de quem havia levado o objeto. Ele afirmou ter observado que a pessoa vestia uma peça de roupa onde havia um pequeno desenho, idêntico ao que sempre observava no objeto que sumiu da recepção. Quem levou o objeto? Então, pessoal, nós temos aqui a resposta final, que vocês já conseguiram verificar. Temos aqui um texto. Muitas informações chegam até nós por meio da linguagem não verbal. Você já deve ter constatado que atualmente, com o desenvolvimento acelerado das tecnologias de comunicação, pessoas do mundo todo podem estar em contato constante, compartilhando informações, conhecimentos e experiências. Ora, se pessoas de diferentes cantos do mundo falam línguas diferentes, como conseguem se comunicar? Para possibilitar a comunicação, se possível, procuram usar um idioma comum.
via de regra, o inglês. Mas não é só isso. Grande parte das vezes, dependendo da situação e do que querem comunicar, recorrem a desenhos, gráficos, expressões faciais, pois são exemplos de linguagem não verbal que podem complementar ou mesmo dispensar palavras a serem entendidas rapidamente por falantes de diferentes idiomas. E não é apenas na comunicação entre falantes de diferentes idiomas que a linguagem não verbal ganha espaço. Basta passar os olhos por revistas e jornais antigos para constatar que o uso de imagens hoje aumentou consideravelmente. Se o uso desse tipo de linguagem vem se intensificando, ser capaz de interpretá-la bem é uma habilidade cada vez mais necessária na nossa sociedade. Embora sejamos expostos a rostos, movimentos, cores, desenhos, pinturas e outros tipos de linguagem não verbal, desde que nascemos, é necessário aprimorar nossa habilidade de interpretá-los, assim como continuamente lapidamos a leitura e interpretação de textos escritos. Então, pessoal, nós podemos verificar aqui que, como foi dito, né, no começo da aula, não existe só aquela linguagem verbal que pode ser interpretada, os símbolos, as imagens, todas elas transmitem alguma informação também, né? Não deixa de ter a comunicação porque não é alguma coisa escrita. Então, tudo que transmite uma mensagem para a gente gera comunicação, certo? E é isso que nós veremos nesse bimestre, certo? Dessa primeira aula eu vou deixar como tarefa aqui a tarefa 20, lembrando que hoje nós temos 2 aulas, certo? Então da primeira aula fica de lição a tarefa 20, daqui a pouco eu passo mais um vídeo com as instruções da segunda aula de hoje, tá bom?